Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso devocionário Caminhando para o Domingo, da Quarta Igreja Presbiteriana Independente de Dourados, nosso momento diário de meditação na Palavra de Deus. Série da semana, conhecidos pelo nome Devocional, terça-feira. Tema de hoje, um nome no meio da multidão. Então vieram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, da família de Manassés, filho de José. Os nomes delas eram Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai seria eliminado do seu clã, só porque não teve filhos. Dê-nos uma propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso à presença do Senhor, e o Senhor lhe respondeu: As filhas de Zelofiade têm razão. Dê a elas a propriedade que seria do pai delas, entre os parentes dele, e passe a herança do pai para elas. Números capítulo 27, versículos 1 a 7. Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza chegaram juntas à entrada da tenda sagrada. Em meio a uma geração inteira sendo organizada para entrar na terra prometida, 5 mulheres se aproximaram trazendo uma questão que envolvia o futuro de sua família. O relato poderia simplesmente chamá-las de filhas de Zelofiade, mas a escritura faz algo significativo: registra cada um de seus nomes. Elas não desapareceram dentro de uma categoria. Seu pai havia morrido sem deixar filhos homens, e isso levantava uma questão sobre a herança da família. As 5 apresentaram sua causa diante de Moisés e dos líderes. Moisés, por sua vez, não respondeu apressadamente. Levou a questão ao Senhor, e Deus ouviu. O Senhor declarou que a reivindicação delas era justa e estabeleceu uma orientação que alcançaria também outras famílias de Israel. Uma situação particular, trazida por 5 mulheres conhecidas pelo nome, tornou-se ocasião para que a justiça de Deus fosse reconhecida no meio do seu povo. Há algo profundamente pastoral nessa cena. Deus conduz uma comunidade sem transformar pessoas em números. Ele governa uma nação inteira e ainda assim, a história preserva Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. O Deus da aliança conhece o povo, mas também conhece as pessoas que formam esse povo. Em Cristo, essa graça ganha ainda maior proximidade. Ele reúne para si uma comunidade na qual dignidade não depende de posição, influência ou visibilidade. Somos recebidos pela graça e aprendemos, pouco a pouco, a enxergar o outro não como parte indistinta da multidão, mas como alguém cuja vida possui valor diante de Deus. Uma igreja acolhedora carrega algo desse cuidado. A diferença entre perceber que alguém chegou e realmente reconhecê-lo. Um nome aprendido, uma história ouvida com atenção, uma presença lembrada. Gestos simples podem comunicar que existe espaço para aquela vida entre nós. Para refletir. Pense na diferença entre entrar em um lugar onde apenas percebem sua presença e entrar onde alguém se lembra do seu nome. O ambiente pode ser o mesmo, mas a experiência muda completamente. Ser reconhecido comunica, sua presença não passou despercebida. Oração. Senhor, Tu conheces cada pessoa que colocas em nosso caminho. Livra-nos de transformar rostos e histórias em uma multidão anônima. Forma em nossa comunidade a atenção e a graça que encontramos em Cristo. Que saibamos acolher com dignidade aqueles que chegam até nós. Em nome de Jesus, amém. Desafio do dia. No próximo encontro da igreja, procure chamar pelo nome uma pessoa com quem você ainda conversa pouco e dedique alguns minutos para ouvi-la com atenção. Que o Senhor conceda a você uma terça-feira marcada pela graça de reconhecer que diante dele, nenhuma vida é apenas mais uma entre tantas. Versículo para memorizar. O Senhor conhece os que são dele. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Este foi nosso devocionário Caminhando para o Domingo da Quarta Igreja Presbiteriana Independente de Dourados. Nos acompanhe em nossas redes sociais.